Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 11 de agosto de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos debatedores pelo WhatsApp, os nossos ouvintes participando por escrito aí, dando opinião nos temas de hoje, e manda o nosso áudio aí, falando a importância do debate na sua vida. Você grava aquele áudio bonito, num lugar tranquilo que o JR coloca você pra falar aqui. Chama o Marcos aí, Marcela. Marcos, fala com a gente. A seriedade desse programa, um dos debates teológicos mais respeitados no Brasil, no Rio de Janeiro, Brasil e mundo. Tem alcançado muitas pessoas e eu tenho ouvido de muitas pessoas e tenho aprendido muito através do Debate 93. Que é o diácono Marcos Vinícius, da Igreja Presbiteriana da Gávea. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, hoje nós todos ficamos assustados com a notícia que uma van com crianças dentro, minha gente, é uma coisa absurda quando você imagina uma tensão hoje em Niterói, quando crianças estavam sendo levadas para creche e foram levadas pelos bandidos também. Juliano Medeiros, conta pra gente. JR, era por volta das 7 da manhã. 4 criminosos fortemente armados em fuga. O carro onde estavam atingiu um veículo e acabou batendo em um poste. O local, a rua Doutor Luiz Palmier, no bairro do Barreto, em Niterói. Naquele local, em frente ao condomínio Ventura, uma van escolar com 4 crianças aguardava outras que seriam levadas para a creche Espaço Baby, que funciona em São Gonçalo. Os bandidos viram ali uma oportunidade de fuga e exigiram o veículo para continuar a escapar da polícia militar. 2 crianças foram retiradas pelo motorista Josedi Cordeiro, mas outras 2 que estavam no banco de trás acabaram sendo levadas pelos criminosos. Em alta velocidade, esses bandidos seguiram ao Morro da Coreia, onde rapidamente a polícia fez um cerco para capturá-los e também salvar essas crianças, né? Foram usados carros blindados na operação, numa rápida operação, e agentes a pé, e a polícia tinha um objetivo: não trocar tiros com os bandidos. Não era essa exatamente o objetivo da operação, justamente para que as crianças fossem resgatadas sem qualquer tipo de ferimento. A van foi localizada com 2 meninos que estavam no banco de trás de 2 anos na comunidade vizinha, a favela do Pereirinha, que já fica ali no bairro do Pinto, em São Gonçalo. São áreas muito próximas. O motorista da van declarou em depoimento agora de manhã na delegacia de Neves, que está responsável pela investigação, que ele ficou em pânico e que foi tudo muito apavorante. Situação semelhante que foi dividida pela mãe de uma das crianças levadas, a Vivian Oliveira. A gente tem o depoimento dela. Em alguns segundos a vida passa, né? E é muito nervosismo. Você fica se pensando, e o que a gente faz com toda essa violência? A gente fica preso em casa, deixa o filho em casa, não vai trabalhar, o filho fica sem estudar. Eu venho aqui agradecer imensamente ao policial Azevedo e ao policial Renan, né? Porque eles fizeram um trabalho perfeito. Se não fosse eles, eu não sei porque, assim, que entrevista eu estaria dando para vocês agora, né? Então agora eu posso dar a entrevista e terminar ela sorrindo, mas eu não sei se fosse os dois, o que seria, né? Então eu peço a Deus, eu peço que quem possa valorizar o trabalho dos policiais, que valorize, porque a gente precisa deles a todo momento.
Como a Vivian falou aí na declaração dela, durante uma entrevista coletiva aos jornalistas, o cabo da PM, o Antônio Ricardo Azevedo, foi um dos que encontrou o filho dela junto com uma outra criança dentro dessa van. Ele disse, JR, que não segurou as lágrimas quando encontrou as crianças. Mal conseguia avisar ao comando, tamanha foi a emoção quando encontrou as crianças dentro da van, no momento em que os bandidos ainda saíam da van armados com fuzis, que é um armamento extremamente pesado. Sobre essa operação realizada pela Polícia Militar e toda a preocupação para retirar as crianças de dentro da comunidade sãs e salvas, a gente tem aí a fala do Coronel Rui França, que é o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo, que foi o responsável por orientar as equipes da Polícia Militar durante o resgate. O cabo Azevedo e o soldado Renan tiveram que agir com muita frieza, porque quando eles chegaram ainda viram os marginais saindo da van, portando armas, então eles tiveram que agir com muita cautela, né, colocando também suas vidas em risco. Mas principalmente evitar um confronto que colocasse em risco as crianças que estavam dentro da van. E assim eles fizeram, se aproximaram com toda a cautela, como disse, e quando chegaram na van, que realmente encontraram as crianças, segundo ele, foi uma situação de muita emoção, né, e que ele teve também que ter muita frieza para acolher as crianças, né, tratá-las com toda a segurança possível para poder fazer a retirada da van. Esse é mais um caso de violência no Rio de Janeiro, entre tantos outros que a gente tem falado ao longo de todo o dia, mas também um belíssimo trabalho da Polícia Militar ao resgatar essas crianças de dentro da comunidade, sãs e salvas. Muito obrigado, querido Juliano, irmão Harold, pastor Hélio André, pastora Virgínia, pastor Osiel, pastor Holdson. Nós estamos aqui hoje dando graças a Deus pelo desfecho seguro, tranquilo, pacífico de uma história cruelmente desenvolvida pelos bandidos do estado do Rio, agora nesse caso especificamente ali entre Niterói e São Gonçalo. Nós precisamos reconhecer e temos orado todos os dias e temos declarado isso, pedido a Deus que abençoe e dizendo aos policiais que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje, o Azevedo e Renan foram os nomes que eles deram aqui, são pessoas que entram para aquele rol de heróis do dia a dia, né? São heróis do dia a dia, são pessoas que conseguiram com muita graça divina resgatar essas crianças, entregar, esse ato de entregar as crianças e os pais irem lá e abraçar as crianças. Então, nosso reconhecimento hoje aqui, reconhecimento para o trabalho seguro e firme da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma polícia sofrida, uma polícia sem a estrutura mínima necessária, mas que ainda guarda, pela graça de Deus, valores extraordinários como esses e com histórias para a gente ter esperança e ter uma grande expectativa sem que isso ofusque o nosso medo, o nosso desespero com a questão da violência desenfreada no Rio a ponto de bandidos tomarem uma van sabendo que crianças estão dentro, não respeitando nem esse mínimo que a gente espera que seja respeitado com um ser humano, que são as criancinhas que estão ali. Bom dia, queridos. Você percebe que existem grupos que fragilizam muito o nosso sentimento, né? E nós podemos citá-los como as grávidas, as crianças e os idosos. E todas as ações do mal, criminosas, é claro, qualquer ser humano, né? Mas todas as ações dirigidas a essas pessoas fragilizam muito mais a sociedade, contagiam a opinião pública e até aquele agente que está empeternido de tanta violência, de tanta agressão, de tanta luta, ele vai se fragilizar porque, de fato, pegar um carro de crianças e fazer isso é um absurdo que nós estamos vivendo. Essa convulsão social que nós estamos vendo no Rio de Janeiro é terrível. Eu quero louvar a Deus, JR. O último debate que aqui participei, esse assunto de polícia militar tomou conta do debate, foi um momento muito precioso para mim e para os ouvintes. E destacar que realmente a oração que nós temos feito, que a igreja tem feito, a Rádio 93, a preocupação de difundir de que nós precisamos da nossa polícia militar, que temos que estar orando por eles e que Deus abençoe rica e poderosamente. Quero fazer notório que ele dia foi muito marcante para mim e tem sido necessário que Deus abençoe nossos policiais militares. Eu gostaria muito de parabenizar o cabo Azevedo e o soldado Renan
porque a gente sabe que o 13º está atrasado, as premiações estão atrasadas, as horas extras com o ProEx, Seduc, desde 2015, também estão atrasados, mas ainda assim foram brilhantes, imbuídos da missão de preservação da ordem pública, ainda com sacrifício da própria vida. Quero agradecer mesmo, e essa Polícia Militar, que é formada por homens que arriscam a vida em prol da sociedade. Parabéns a eles e parabéns à Polícia Militar. Parabéns, porque a humanidade deles não está atrasada. Então ele consegue enxergar, nesse momento a gente consegue ver como a violência poderia tomar conta e fazer uma tragédia, e a atitude de um policial, de uma responsabilidade, de uma visão, ficar muito maior do que os problemas que essa divisão, que esse policial tem. É verdade, que situação. Esse fato, ele corrobora uma situação alarmante, caótica, que vive o Brasil, mas em particular e mais grave no estado do Rio de Janeiro. E essa situação, ela é decorrente do descaso, ela é decorrente da irresponsabilidade de governantes que ao longo de anos deixaram de praticar políticas públicas focadas nas pessoas, focadas na gestão da sociedade. A segurança pública, que é um dos casos, mas não é só segurança, é saúde, área educacional, mas a segurança pública é fundamental, porque trata da sobrevivência das pessoas. Este fato contra pessoas que tem até um termo próprio, né, para essa situação que o pastor falou, elas são vulneráveis, e o termo jurídico é vulneráveis, onde se encontram idosos, deficientes, etc., crianças, menores de certa idade, de 14 anos, enfim, elas são vulneráveis. Quando a prática do crime chegou a esse ponto, revela realmente que é uma verdadeira psicopatia, vamos dizer assim, coletiva. Não tem mais limite, acabaram todos os limites. A sensação de impunidade, a sensação de poder do delinquente excede todos os limites, porque sente do outro lado. Agora, realmente, nós também somos responsáveis. Principalmente a mídia tem sido responsável porque prefere defender bandido do que defender aqueles que têm que nos defender e que nos defendem, como foi esse caso que ocorreu agora. O policial militar é a nossa guarda, é a nossa segurança. E o policial militar, entendam todos, nós vivemos um estado de guerra, de guerrilha no Rio de Janeiro, por exemplo, e o policial militar é aquele soldado que está 24 horas expondo a sua vida para reduzir esse estado de violência. Portanto, eu sempre falo essas questões, que nós chegamos a esse ponto por responsabilidade nossa e daqueles que procuram, por interesses que não sabe quais são, denegrir as Forças Armadas, denegrir a polícia e denegrir a Polícia Militar. Olha, minha gente, vários ouvintes trazendo aqui as suas considerações positivas e apreciando o desempenho e o trabalho dos policiais. Mais uma vez nós reconhecemos. Uma de nossos ouvintes conta aqui que ela ela faz parte de grupos de WhatsApp que oram todas as sextas-feiras de 11 à meia-noite pelos policiais militares. Ela está contando que já faz isso aqui já há algum tempo. Agora temos esse propósito de reunir o máximo de pessoas no mesmo horário para horário. Agradeço a vocês, viu, por essa ação. Acho que isso é muito importante, vai ajudar, e queria incluir nesse grupo aí todos aqueles que trabalham na defesa. É guarda municipal, é guarda nacional, são as forças do Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né? Todo mundo que está aí nessa empreitada, que realmente é uma empreitada dificílima, passando por apuros o tempo inteiro. Aliás, nós já discutimos aqui por 2 dias já a questão que envolve a Guarda Municipal e uma polêmica aí envolvendo a possibilidade de um censo religioso, na expectativa, segundo eu entendi, da Guarda Municipal criar um serviço de capelania, que já existe na Polícia Militar,
já existe no Exército, já existe na Marinha, já existe na Aeronáutica, mas há quem não queira que isso venha acontecer na Guarda Municipal. Nós vamos estar discutindo esse assunto hoje também aqui, ouvindo a comandante da Guarda Municipal, que vai participar, está agendada aqui para participar conosco hoje, e vai dizer o para que serve isso, se houve algum equívoco, se não houve algum equívoco, qual é o objetivo nessa perspectiva. E nós vamos estar ouvindo e discutindo com ela aqui hoje também no nosso debate 93, já. E você tá ligado aqui no debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. Olha aqui, gente, um ouvinte nosso dizendo: minha família foi atingida por uma sucessão de mortes, uma morte atrás da outra, e acho que isso é uma maldição. Quais sinais apontam que nossa vida pode estar sendo alvo de maldição? Existe algo que eu posso fazer para ficar livre de uma sentença maldita? Como descobrir se o que eu estou vivendo é uma maldição, uma coincidência ou fruto de uma semeadura errada? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes, microfones abertos, vamos ouvir os nossos debatedores. A gente percebe que essa história de maldição, ela começa a surgir no meio evangélico, em alguns movimentos, né, chamados neopentecostais, quando eles se baseiam em Êxodo 20, diz assim a palavra de Deus, Êxodo 25, não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, né? Só que a Bíblia explica a própria Bíblia. E aí, lá na frente, a gente vai ver em Ezequiel capítulo 18, 2 e 3, quando esse questionamento volta à tona, na verdade Israel está em cativeiro, a palavra do Senhor ao profeta Ezequiel vai esclarecer esses pontos. Se a gente lê o texto todo, fica muito mais claro ainda. Diz assim: que tem de vós? Vós que acerca da terra de Israel proferis esse provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram, tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio de Israel. A Bíblia vai dizer que Deus não vai imputar a culpabilidade do pai ao filho, porque o padrão de justiça a Deus, e no texto vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Na verdade, quando a gente tem esse entendimento, a gente vai caminhar na linha da semeadura, né? Porque o pai é alcoólatra, o filho foca nisso, tem como referencial, reproduz isso na frente. E aí pessoas vão dizer que essa maldição que estava no avô, passou para o pai, do pai passou para o filho, do filho para o neto, e aí as coisas se percebem dessa forma. A Bíblia vai dizer que em Cristo, quando a gente chega em Cristo, toda maldição é quebrada. O texto está falando da maldição da lei, sim, que é impossível ser cumprida na sua totalidade, porque a lei aponta o pecado, não justifica o homem. A graça sim, e Cristo sim justifica o homem. A fé justifica o homem. Então, de maneira que a gente percebe um entendimento totalmente equivocado. Ezequiel vai ficar muito claro, diz assim: se o pai é ladrão, o filho vai ser culpado pela culpa do pai que roubou, e ele inverte. E se o filho é ladrão, o pai vai ser culpado pela culpa do filho? De maneira nenhuma. Ele se refere a isso. Agora, aquilo que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura está aí, né? De maneira que se você vive uma vida desregrada, vive uma vida no crime, né? Ou seu pai viveu, ou você viveu, o seu filho viverá, obviamente que a história, o quadro da história vai se repetir, mas não quer dizer que é uma maldição hereditária que esteja acompanhando e passando de pai para filho, de filho para pai, de pai para neto e assim adiante. Eu gostaria de ler um texto em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a maldição ela foi levada em Cristo na cruz do Calvário, através do sacrifício, através do sacrifício vicário de Cristo.
a maldição estava lá, para que em Cristo nós não vivamos mais nenhuma maldição. O pastor aqui falou de muita propriedade sobre a semeadura, sobre cultura, porque muitas vezes a gente imputa a maldição a falta de uma organização pedagógica de modelo. O pai não é um bom modelo para o filho, esse filho ele acabará reproduzindo um mau modelo. O avô e assim sucessivamente. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a maldição acaba tirando a responsabilidade individual da pessoa quando a maldição ela acaba se tornando uma sina a ser cumprida, e isso é muito perigoso. Eu quero seguir na mesma linha do pastor, tanto pastor Hélio quanto pastor Hudson, porque sobre a responsabilidade individual. Os dois tipos de maldições que mais te ouve falar é a chamada maldição hereditária, ou então a maldição que foi mandada, a famosa praga, né? Rogaram praga sobre mim, ou então é hereditário. Veja que não tem culpa da pessoa. Alguém mandou praga sobre mim, ou então estou sofrendo de alguém que foi lá atrás e eu estou sofrendo consequências. Então não está assumindo a sua responsabilidade. E quando nós vamos ver na palavra de Deus que a verdadeira maldição é desobediência ao Senhor. Pronto. Então, na verdade, se qualquer maldição tiver, já é consequência do ato da pessoa. Não é porque alguém mandou para mim ou porque eu herdei de alguém. Então, dentro dessa linha, nós temos que entender que realmente Cristo levou sobre si todas essas mazelas. Então, a maldição, se nós estivermos entrando nela, é porque deixamos de cumprir em nós aquilo que a palavra prediz. Eu gostaria de falar porque as pessoas acabam confundindo. Realmente, nós temos que separar a responsabilidade individual de cada um. Mas eu quero dizer que existe uma coisa chamada DNA. Então, existe o DNA espiritual também, né? Existe aquela família que durante anos e anos fez a coisa errada, o outro copiou do pai e continuou fazendo a coisa errada. Então, como parar isso, né? Quando a gente fala sobre Cristo e que Cristo, ele quebra toda a maldição, é porque existe. Então, existe uma maldição que acontece na vida daquela pessoa pelas decisões erradas, pela desobediência que ela toma. Então, existe de fato algo que Cristo faz na nossa vida para quebrar isso. Então, dizer que não há maldição, ou até mesmo entender que naquela família você não precisa, por exemplo, você tem uma família de pessoas viciadas. Então, quantas e quantas e quantas gerações são viciadas, quantas e quantas situações aquela família tem a tendência a viver aquela situação. Será que não existe a necessidade de uma intenção de oração, de uma visão espiritual para você combater aquela tendência que você tem, aquela tendência a você ou beber ou você fumar? Se você tem um problema com vício, você não tem que combater isso. Então, eu acredito que nós precisamos olhar com muito cuidado a responsabilidade pessoal, fundamental, sine qua non, mas também devemos entender que existe um DNA espiritual na família daquelas pessoas e que você precisa montar guarda sobre isso. Então, pessoas que têm a tendência a serem viciadas, por exemplo, na minha família eu tenho heranças na minha família que hoje eu combato. Então, eu sei de onde que veio isso. Então, o que dizer sobre essas situações que acabam fazendo a pessoa cair nos mesmos moldes, até mesmo sem conhecer o avô? Não conhece o avô, não teve nenhum contato com o avô, mas aquela pessoa acaba repetindo as mesmas situações. Existe a prática, a vivência do que aquela família tem a tendência de fazer e a nossa atitude espiritual de quebrar aquela situação, dando o entendimento individual daquela pessoa do que está acontecendo na família dela. Então, temos a experiência, a vivência, a palavra. Então, se Jesus veio para quebrar essa maldição, seja qual é a tendência que você tiver, qualquer coisa que aconteça na sua família, Jesus é capaz de quebrar isso. Mas você precisa dar a oportunidade que Jesus entre na sua vida e que você obedeça à vontade dele. Poxa vida, o aluno aqui na escola bíblica dominical, na minha cadeirinha, fiquei agora meio confuso, pastor. Vamos chegar lá, agora é o entendimento. Evidentemente que eu não creio em maldição. Eu não creio porque eu vivo a era da graça, né? E na graça já foi dito aqui, eu não acredito em maldição. Acho que coisas, vamos dizer, consideradas ruins, que são, porque também tem que definir, mas o que é maldição? Né? É uma doença hereditária
Aí vem do DNA, realmente. O avô teve câncer, o pai teve câncer, aí eu tenho câncer. Não sei se o câncer foi no fígado, outro foi no fígado. Mas isso não tem nada a ver, não tem nada de espiritual no mesmo entendimento. Isso é uma questão científica que pode se pesquisar. E é hereditário. Agora, chamar aí essa doença de maldição, porque se repete, não, pode ser. Então, eu não creio realmente em maldição. E eu tenho experiências pessoais. E vou citar, os senhores conhecem, muitos que estão me ouvindo sabem disso, a maioria talvez. Nós, por exemplo, questão de filhos. Nós tivemos o primeiro filho nosso faleceu. Eu e Davi Elise, nós éramos muito jovens, foi o primeiro filho faleceu. Recentemente, há 5, 6 anos, 7 anos atrás, nós perdemos simultaneamente o outro filho, perdemos o genro, que era casado com a Marina, ela ficou viúva, e 3 meses depois perdemos ainda o esposo da minha neta. Então, na linha da família, eu vou dizer que isso é maldição, não pode ter um homem para minha família. Não é. Essas questões, veja, nós sofremos isso como pais, como pai, como sogro, enfim. E nós, em nenhum momento, passou aqui, isso é maldição. Maldição de quê? Não é maldição, não. Deus sabe todas as coisas e é soberano. E é bíblico, são as tribulações da vida. O que nós temos que buscar é o Senhor para que a gente possa superar com bom ânimo, como diz a palavra. É isso aí. Então, eu realmente não creio em maldição. Acho que essa é uma questão que é colocada às vezes. Claro que não estou falando do Velho Testamento, onde que era a era da lei. Lá é outra questão, foi até colocado aqui. Mas hoje, na era da graça, não existe maldição. A maldição, ela tem que ter causa e ser lançada por alguém, né? Essa é a grande questão. Então nós temos aí os defeitos na carga genética do DNA da família, que vai acompanhar doenças hereditárias que vão passar, que é o defeito na carga do DNA aí, na estrutura dessa partícula, que vai acompanhar a todos, né? E de fato, assim, todos nós estamos suscetíveis a doenças, a morte, a passar por momentos difíceis na vida, né? Uns mais, outros menos. Talvez aqueles que, vamos pensar assim, os que vivem na área de risco perderão os seus com muito mais facilidade do que aqueles que não vivem. Ora, eles estão debaixo de maldição porque vivem numa área de risco? Obviamente que não. Claro que não. Né? Então, assim, a maldição que está sobre o homem foi lançada no Éden. Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado da morte. Quando o pecado alcançou o homem, essa maldição do pecado que desvia o homem da presença de Deus e faz dele um desobediente, é que mata esse homem por dentro e por fora, que destrói ele espiritualmente, fisicamente, moralmente, socialmente e no âmbito da família. Então, assim, as coisas vão se reproduzindo. Agora, o ser social, o homem que é um ser social, intelectual, né, fisiológico, ele tem na sua autonomia o direito assim, não, eu não vou aceitar isso na minha vida. Meu pai foi assim, mas eu não vou ser assim. Né? E essa atitude de assumir a sua responsabilidade no mundo como um ser social é dele e única, não mais de ninguém. Por isso ele vai responder a Cristo por aquilo que ele fez, por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é o pai que responde pelo filho e nem o filho que responde pelo pai. O que a gente precisa entender e fazer a separação é que nós estamos falando em Cristo. Então, fora de Cristo, as coisas não funcionam dessa forma, né? Para ficar muito claro. Em Cristo, as nossas maldições foram levadas na cruz. Eu queria trazer aqui uma informação sobre essa questão de o avô que bebe, o pai que bebe e acaba tendo um filho também que bebe. Hoje isso já pode ser explicado emocionalmente falando. Existe uma linha da psicologia, que é a sistêmica familiar, que diz que, contrariando os conhecimentos da antropologia, porque segundo a antropologia todo comportamento ele é aprendido, e na psicologia, sobretudo na sistêmica familiar, que vai dizer que isso é herdado, então não necessariamente é algo espiritual, é uma questão emocional. O mais importante é que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Vou tomar o exemplo do senhor, pastor Rodson, e a fala da pastora Virgínia para a gente entender. O senhor falou o pai que bebe e o filho que bebe. Então vou botar o exemplo que o senhor deu ampliando para botar a fala da pastora. O avô que bebe e o neto que bebe, sem que o neto tenha conhecido o avô. Então, ou bebe ou faz alguma coisa, enfim, tem a mesma prática daquilo que todo mundo diz assim, mas ele é igualzinho ao avô dele. Olha lá, ele faz tudo igual ao avô dele. Mas ele nunca viu o avô. Tá certo? Isso acontece e aí as pessoas, naturalmente, em casa querem ter uma explicação. Como é que a gente explica isso, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista espiritual? O que a gente poderia exemplificar para o nosso ouvinte para esclarecê-lo sobre esse assunto? Sobre o ponto de vista psicológico, isso não causa estranheza, sobretudo na sistêmica familiar, porque os sentimentos, as emoções são passadas de geração em geração. É por isso que você pode ter um neto que nunca viu o avô, mas que traz em si práticas que são do avô. São heranças. E toda herança ela pode ser recusada ou aceitada. Ou aceita. Toda herança pode ser recusada ou aceita. Cabe à pessoa aceitar ou não. Mas como é que ela vai rejeitar essa herança? A partir da cruz. Se for uma herança ruim, deve-se rejeitar. Nem toda herança que se recebe dos antepassados são heranças ruins. Mas quando elas são ruins, elas devem ser rejeitadas. E elas seriam rejeitadas onde? Na cruz. Porque a cruz de Cristo nos transforma e nos traz uma vida nova. Algumas dessas repetições, elas são conscientes e algumas não são conscientes? A neurociência diz que você tem as células que são reproduzidas e que elas trazem uma carga de memória entre si, que reproduzem isso, né, inconscientemente, de uma forma que o corpo responda, né? Ele anda igual. Olha, a fala dele é parecida, né? Ele mexe, gesticula a mão, nossa, parece que eu estou vendo outro, né? Então essa memória celular, a neurociência já diz que é possível ser transmitida para a geração da frente. Então esse corpo responde aquilo que aquela célula que foi passada através do DNA do pai e tal, e foi, você vê, é muito comum que o neto tenha os olhos do avô, que são azuis ou são verdes, e os pais não têm olhos azuis e verdes, né? Então ele traz essa carga genética e reproduz no seu corpo, né? Na sua fisiologia. Eu acho que é muito importante trazer a palavra, porque talvez a questão de você falar maldição e representar muito bem como herança, fica mais fácil você entender, porque talvez as pessoas entendam a maldição como um comportamento que você não consiga mudar, ou uma situação que você não consiga mudar. Agora, se você falar sobre herança, talvez isso possa ajudar você a entender a atitude espiritual que você tem que ter, por exemplo, na sua família. Se existe uma situação em que toda a sua família tem uma tendência de vício, você precisa tomar cuidado, você vai beber na frente do seu filho. As suas atitudes em relação à oração pelo seu filho. Então, a atitude de você prestar atenção sobre a tendência daquela família de determinadas coisas vai fazer você não reproduzir coisas, como disse o pastor aqui, maravilhosamente bem. Olha, não reproduza aquilo que vai te fazer mal. Você vai estar recebendo um pacote e você pode decidir não reproduzir se você prestar atenção nisso. Porque sem você perceber, muitas vezes você está tomando atitudes iguais do seu avô, que levou ele à derrota, justamente porque ele se maior na vida dele então, da maneira errada. Não pode existir um posicionamento de vítima, né? Dizer, olha, Exatamente. Não tem jeito, aqui em casa é assim mesmo, isso. Aqui acontece. As pessoas às vezes pedem. É de família. Os ouvintes aqui, por exemplo, eu tenho vários ouvintes aqui contando histórias trágicas, especialmente linkadas à morte. O irmão Haroldo trouxe um exemplo bastante forte aqui, que nós acompanhamos aqui juntos. E alguns aqui, como o irmão Haroldo, estão entendendo. Não, isso acontece, a vontade de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus, a graça de Deus, soberania de Deus. Outros começam a dizer, mas por que está acontecendo isso? Entendeu? Então, exemplificar é interessante para a gente poder explicar, né? Estamos tentando explicar isso de uma maneira clara. Quando se fala, por exemplo, eu vou dar uma espécie de maldição geográfica. E vou dar 2 exemplos. Olha, aquela casa é uma casa amaldiçoada. Naquela casa morreu fulano de tal, aconteceu isso. E as pessoas chamam de casa mal assombrada por algum motivo. Vou dar um exemplo eclesiástico aqui.
Aquela igreja é o seguinte, pastor nenhum fica lá. Entendeu? Eles brigam com o pastor o tempo inteiro. Ninguém aguenta ficar naquela igreja. Aquela igreja, entendeu? Aquela igreja tem como se fosse o seguinte, o problema fosse a igreja, não nem as pessoas. Ninguém pensa nas pessoas. Entendeu? Pensa assim, olha, é ali naquele espaço. Ou até naquela cidade, região ou estado, entendeu? Acontece isso e as pessoas... Então, a gente tenta entender um pouco dessa questão geográfica para explicar para os nossos ouvintes. É importante que te entenda sempre, nós vamos entrar sempre na responsabilidade da pessoa. Eu estava fazendo uma visita para uma família e a menina disse para mim assim, não, pastor, eu vou separar dele sim. Minha avó criou minha mãe sozinha, minha mãe me criou sozinha, eu também posso criar minha filha sozinha. Então começa a replicar alguma coisa de comportamento de outros. Foi uma maldição que lá todo mundo está divorciando a família. Não foi. É simplesmente maus exemplos escolhas baseadas em maus exemplos, que simplesmente não eram para ser copiados. Então é muito importante isso. E esse ponto que você tocou, JR, justamente pode ter certeza que aquela igreja não fica ninguém por causa das pessoas. Tem famílias fundadoras. Tem famílias fundadoras, tem perseguidores, né? Tem pessoas ali que não suportam ser lideradas. Tem que ser resolvido o problema naquele grupo que está sendo a problemática para aquela situação que está sendo repetida, está sendo recorrente. Eu penso que existem lugares, é óbvio que recebe uma influência maior da força maligna, isso é óbvio, né? O reino do mal está dividido em principados, potestades, autoridades, dominadores, eles são regidos, ele tem um governo, que é o príncipe desse século, que articula eles para que possa fazer as ações. Com relação a essa igreja, ela tem a maior concentração de joio possível que tem, né? Então, essa concentração possível de joio, que não vai ser arrancada agora, e só será arrancado quando Cristo vier, aí é o pastor que for para lá, coitado, vai sofrer mesmo, vai pagar o preço, porque esses crentes que estão ali, né, eles são rebeldes, eles são insubmissos, eles não aceitam liderança, eles não aceitam o governo de Deus, que é estabelecido pela igreja, e lhe põe um pastor para ser o condutor das ovelhas, o exemplo das ovelhas. Então, eles estão à margem do que o evangelho prega, entendendo que são cristãos, mas não são de fato, né? Não julgando, mas só analisando o caso dessa forma. Agora, a gente não pode deixar de pensar que existem áreas que a prostituição domina. Existem áreas que a miséria domina. Existem áreas que a droga impera. E aí nós percebemos que o mundo do mal, com príncipes das trevas naquele lugar, estão trabalhando efetivamente para que aquelas pessoas sejam incluídas nesse foco do pecado, né? A gente precisa entender que demônios são territoriais, como aconteceu com Jesus lá em Gadara. Mas os demônios, eles são um efeito colateral de uma atitude equivocada do ser humano. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 26:2, que como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece, ou a maldição sem causa não encontra pouso. O que a gente precisa entender é que os demônios, eles maximizam essas situações. O ser humano, voluntariamente, através da sua responsabilidade pessoal, ele comete ou ele pratica boas atitudes ou atitudes equivocadas. E a partir dessas atitudes equivocadas, ele acaba abrindo brecha para que os demônios entrem e façam aquilo exatamente. Então, abrir brecha. Abrir brecha. Pastor Rodson, só para poder entender a questão do territorial. O senhor citou o exemplo de Gadara. Sim. Mas não foi só ali que Jesus encontrou com pessoas endemoniadas. Não. Então por que o senhor falou que foi territorial? Não, a gente precisa, porque existe a diferença entre potestades, principados, dominadores. E é claro que, por exemplo, existem certas cidades em que o suicídio ele impera, por exemplo. Eu não tenho dúvida que numa cidade em que o índice de suicídio é muito alto, que tenha demônios que se apropriam de depressão, demônios que se apropriam de amargura da alma, de sentimentos ruins, que eles maximizam isso para que haja suicídio. Não é que... Eu penso que através das escrituras, e as escrituras, ao meu entendimento, dá margem para isso, da gente entender essa hierarquia dentro do reino das trevas,
e da gente entender que dentro dessa hierarquia existem forças espirituais do mal que controlam geograficamente certas regiões, porque o homem entregou para essas forças o domínio, a chave, a autoridade. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Tem que ser territorial no sentido porque o inimigo não é onipresente. Eu entendi. Ele não é onipresente. Não são os demônios que são territoriais, são as ações que se tornam devido a certas circunstâncias. Isso aí. Então, a gente percebe que o homem está cativo pelo pecado. E que sem Deus ele está debaixo do domínio do pecado. Né? Alguns homens vão ter atitude de sociabilidade melhor, mas eles estão dominados, são escravos do pecado. Quando Cristo os livrar dessa maldição do pecado, todas as outras poderão ser por ele, sim, escolhidas. Amém. Antes não. Antes ele está, não é, nos seus delitos e pecados, de forma fragilizada, morto, para essa área de atender a voz de Deus, sua palavra, seus princípios. Óbvio que Satanás vai se utilizar dessas questões, né? Então, assim, liberto desta maldição, liberto de todas as outras, porque em Cristo todas as maldições são quebradas, né? Bom, diante das afirmações, nós estamos aqui refletindo a respeito desse assunto, dada a importância desse tema, da nossa reflexão, do nosso entendimento sobre todos esses aspectos que envolvem a questão da maldição composta aqui pela nossa ouvinte ao encaminhar para nós o seu e-mail. Agradeço a nossa ouvinte por nos encaminhar esse assunto. Você sabe que a gente sempre abre com um tema encaminhado pelos nossos ouvintes. Queremos discutir isso com muito respeito àqueles que pensam de forma diferente. Por isso que a reflexão aqui, ela precisa ser bíblica. Ela não pode ser o que eu acho, o que eu penso, porque sendo o que eu acho, o que eu penso, ela é pessoal. Portanto, ela varia de indivíduo para indivíduo. Mas nós temos buscado aqui, os companheiros têm vindo aqui à mesa e apresentado fundamentos bíblicos, que é exatamente aquilo que a gente precisa para a nossa reflexão. E assim, reiteramos a nossa gratidão aos nossos debatedores de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Olha, minha gente, como anunciamos, está aqui na linha com a gente a inspetora-geral da Guarda Municipal, a comandante Tatiana Teixeira Mendes Rodrigues. Muito bom dia, comandante, um prazer ouvi-la aqui na nossa 93 FM, especialmente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Queremos ouvi-la sobre esse imbróglio, essa polêmica que nasce agora a partir de uma pesquisa para se identificar aqueles que são religiosos ou não são, que área em que eles são. Queria que a senhora pudesse, por gentileza, explicar para os nossos ouvintes o que foi isso. Muito bom dia, comandante. Primeiro, bom dia. Eu quero também agradecer essa oportunidade da gente poder estar falando o porquê da capelania. Isso já é um sonho antigo da nossa Guarda Municipal, em prol não só dos cuidados com o nosso servidor, mas seguindo os mesmos moldes das capelanias em que nós temos constituídas através da lei federal, nas Forças Armadas, né, que é Exército, Marinha, Aeronáutica, na Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, bem como algumas guardas do Brasil, podemos citar Curitiba, que já tem constituído a sua capelania, bem como hospitais e também escolas. Na verdade, nós sabemos que a importância que a capelania tem, porque ela tem um caráter ecumênico e, ao mesmo tempo, ela é interreligiosa, ou seja, ela abrange todas as religiões. De forma que a capelania, além do serviço social que é oferecido pela Guarda Municipal, através dos cuidados que nós temos com servidores readaptados, no dia a dia, a questão do estresse, as próprias demandas que nós temos nas operações que são realizadas, a gente também tem a preocupação de dar a esse servidor o cuidado, né, do conforto na questão da espiritual. É muito importante saber que pelas perdas, não só as mortes, por exemplo, desde a assunção do meu comando de janeiro até esse período,
nós tivemos 12 guardas que vieram a falecer por enfermidade, por outras questões. Nós tivemos um que a maioria tomou conhecimento, que foi o assassinato do nosso Danilo, aqui próximo da Quinta da Boa Vista. Então, de fato, a gente sabe que os capelões, a capelania, ela tem o cuidado de estar dando essa assistência, esse conforto, porque nós queremos também estar cuidando da nossa família, do servidor, né? Está dando a ele mais um braço, além do serviço social, além do cuidado que a coordenadoria de qualidade de vida do servidor, que a gente já tem dentro da instituição, a capelania viria completar o triplé para que dê todos aos servidores esta condição. E o centro religioso é para subsidiar exatamente a capelania. Por isso nós fizemos, colocamos esse questionário para que a pessoa pudesse ali voluntariamente. É importante entender os nossos ouvintes, né, que estão hoje ouvindo, tomando conhecimento da importância que as capelanias têm. Esse ato, além de ser voluntário, né, ou seja, o guarda preenche se ele quiser. Isso de uma forma respeitosa, porque sabemos, né, que são dos direitos humanos, respeitar o outro, respeitar a escolha, porque o ser humano ele tem o livre-arbítrio para escolher o que ele quer. Na verdade, isso é um direito que se dá a qualquer um. Então, nós jamais vamos estar, porque foi muito falado, né, que ela votou católico, evangélico, espírita e outras, lógico, outras religiões, porque não daria para colocar nesse questionário todas as outras e demais religiões. Por isso que a gente votou. Não porque para desmerecer, ao contrário, nós devemos estar cuidando das pessoas. Todas as pessoas têm um papel importante, a diversidade, a escolha que cada um tem, viver com a diferença é muito importante na vida do ser humano. Aliás, é um privilégio poder se relacionar com pessoas e principalmente respeitar as características de cada um. Jamais nós poderíamos ter uma ideia aqui de construir, de ter a nossa capelania e trazer aqui o desrespeito ao outro. Como também fora falado, né, sobre a questão do prefeito, o prefeito nem tinha conhecimento da capelania. Isso foi um desejo antigo. Como é a primeira vez na história da Guarda, porque a Lei 13.022 já dá essa condição de que o próprio homem de carreira, o servidor de carreira, tome a posição de comandar a instituição. A gente teve o presente de Deus de poder comandar a instituição. Então, nesse momento, houve essa necessidade, porque todos os oficiais que por aqui passaram, todos eles tiveram a sua importância dentro da Guarda, mas quando nós assumimos, as pessoas nos reuniram e falaram: inspetora, esse não é o momento, inspetora, da gente constituir a nossa capelania, haja vista que as Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, escolas, hospitais e algumas guardas do Brasil já possuem, por que não fazê-lo? Então, para dar toda a questão de transparência, respeitando a todos, a gente colocou esse questionário. Até porque é um questionário que muitos locais, muitas coisas que vão se fazer, as pessoas colocam natural. Jamais para constranger, jamais para tirar ali a liberdade do homem, ao contrário. É mais um braço, mais um apoio, mais um suporte, porque a gente sabe que cuidar desse servidor, dar o melhor a ele, é oferecer o melhor da cidade do Rio de Janeiro. Um homem psicologicamente bem cuidado, assistencialmente bem cuidado e espiritualmente bem cuidado, com certeza ele terá condições maravilhosas de exercer um trabalho muito bem, cuidando do cidadão. E a gente busca isso dia a dia. Esse é o meu trabalho desde que assumi aqui em janeiro. Buscar e trazer uma guarda humanizada, um guarda com cortejo, onde não só escuta o cidadão, mas ele cumprimenta: senhor, bom dia, senhora, bom dia, e que posso servi-lo. Esse é o papel que a gente quer de cada servidor, evitar com que aconteçam, né,
ilicitudes e, inclusive, tantas situações de delitos que ocorrem na cidade, evitar que não se haja uma ração, evitar que um cidadão, um próprio turista internacional ou nacional, seja roubado, furtado. Nós estamos pela cidade toda do Rio. E o papel do guarda municipal, que eu falo que é um anjo da guarda, que é onde ele está. Ele está ali para servir, para fazer a travessia da senhora, e entre outras coisas. Inspetora, e como é que nós estamos hoje? A pesquisa já foi feita, a senhora já recebeu, o censo já foi finalizado, isso foi interrompido. Em que momento nós estamos? Então, não foi interrompido, apenas a gente fez uma modificação, umas alterações, aonde a gente tirou ali o nome do servidor, né, porque é uma forma voluntária, não precisa se identificar, porque é um censo, como a gente buscou, de maneira que a gente fez umas alterações, estamos retornando isso para cada gestor, né, comandante desde a Zona Oeste à Zona Sul. Então, daremos continuidade a esse processo para que nós pudéssemos. Eu perguntar à senhora. Então, a dúvida, os pontos aqui, você professa alguma religião, sim ou não? Continua. Sim. Caso você professe alguma religião, qual seria? E tem 3 opções principais: católica, evangélica e espírita, e tem uma outra parte para outras, e aí cada um pode preencher conforme a sua fé. Isso continua. Perfeito, candomblé, ele vai colocar que ele professa exatamente isso, continua tudo igual. Na sequência, o nome, matrícula, matrícula, isso sai. Isso sai e só fica registrando a unidade que ele serve, para identificar a área em que ele atua. Entendi. Inspetora, nós temos aqui os nossos debatedores hoje aqui. Deixa eu abrir aqui para ver se há alguma fala deles para a senhora. Aí, especificamente, nós vamos atendendo aqui. Eu quero ratificar a palavra. Pastor Osiel. Ratificar a palavra da nossa comandante aí, porque fui militar durante 30 anos, precisamente na Marinha, Fuzileiro Naval, e o trabalho de capelania sempre foi essencial, algo muito importante. Eu sou conhecido lá não como suboficial, mas como pastor. Não fui capelão de direito, mas fui de fato. E o índice de pessoas que nos procuram e nós ajudamos, e o nível de amizade que os capelães têm, tanto com católico, espírito, o quartel que fiz parte, nós tínhamos nosso culto evangélico, tinha espaço para a missa católica e uma sala também pronta para um comandante que era espírita fazer o trabalho que eles quisessem. Então, na verdade, esse trabalho, além de espiritual, social, muito interessante, então eu ratifico a necessidade, e é desse jeito mesmo, essa pesquisa feita com carinho e sem qualquer tipo de discriminação. Inspetora, fala agora com a senhora o deputado federal Harold de Oliveira. Do meu ponto de vista, eu entendo que a explicação, o esclarecimento prestado pela comandante foi completo, foi perfeito. E eu justifico por que eu penso assim. Primeiro, o ser humano, ele não é apenas um fisiológico. O ser humano, ele é tridimensional, ele é psicológico e ele também é espiritual. Com certeza. Então, se uma corporação, seja ela qual for, até as empresas que seja, quer dar um atendimento pleno, completo, tem que se preocupar, sim, com o espiritual, com o psicológico, social, e com o fisiológico. Isso aí. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma situação. Primeira explicação, o porquê. Segundo, o que eu penso é que existe uma grande celeuma em torno disso. Eu fui constituinte. E uma das nossas grandes defesas na Constituição foi justamente garantir a possibilidade das capelanias. Capelanias militares, capelanias nos hospitais, capelanias de um modo geral, justamente pensando nesta completude do ser humano. É que às vezes as pessoas raciocinam num ser humano reduzido, num ser humano que se limita apenas às questões fisiológicas. Mas não é isso, o ser humano é pleno, nós sabemos disso. Então eu acho completa a explicação da comandante, está de acordo, inclusive, com o princípio
o princípio da laicidade do Estado. O Estado é laico, são todas as religiões estão lá, ele não vai participar disso, não. Quer saber como é que dá a melhor atenção àquele profissional que está ali, que tem que ter essas atenções para ter o seu melhor desempenho nas ruas, nas diferentes situações que ocorrem na rua. Inspetora. Sim. Muito obrigado pela sua palavra aqui, a sua fala aqui aos nossos ouvintes. Quero reiterar isso, que quando alguém nos dá uma entrevista, como a senhora, ela não está falando com a rádio, ela está falando com os ouvintes, não é? É uma prestação de contas. Nós estamos aqui ouvindo a inspetora-geral da Guarda Municipal, Tatiana Teixeira Mendes Rodrigues, falando com você, ouvinte. E nós temos entre os nossos ouvintes, a senhora bem sabe disso, vários que nos acompanham, vários guardas municipais, familiares dos guardas, e muita gente que hoje tem repetido nas ruas para os policiais, para os militares e para a Guarda Municipal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É com essa palavra que eu quero encerrar e agradecer a senhora por essa entrevista. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Ouvimos aqui a inspetora Tatiana Teixeira Mendes Rodrigues, inspetora-geral da Guarda Municipal, sobre este assunto que envolve a importância da capelania. Capelania, minha gente. Quem é que pode não querer uma coisa como essa? Qual é o problema disso existir? Quarta-feira, quando eu comecei a falar sobre esse assunto aqui, eu até disse, olha, tomara que esses capelães sejam voluntários. Seria lindo, maravilhoso, um exemplo para todos os outros, se fossem voluntários. Olha, o camarada vai lá, vai participar disso. Não é nem um profissional constituído para isso, mas uma área específica. Mas, naturalmente, isso não me cabe, é só uma ideia. É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93. Senhores, vamos encerrar o programa. Irmão Haroldi, um abraço, obrigado. Obrigado, J.R. Hoje é um dia especial, J.R. Eu gostaria de anunciar aqui, eu sei que vai ter repercussão. Hoje é dia que a Evelise está fazendo aniversário. Para mim, é claro, é como se ela estivesse fazendo 16 anos, quando nós casamos. Eu queria mandar um beijo muito grande para ela. Ficou todo mundo em silêncio. Eu percebi até um ar de emoção ali, os olhos lacrimejaram, que benção. É uma caminhada, né? Eu sou apaixonado, mais antigo. Eu já tenho 56, 57 anos que eu sou apaixonado por ela. E cada vez que ela faz aniversário, eu penso isso. É como se ela fizesse 16 anos. A mesma emoção. Amém. Que Deus abençoe. Poxa, que legal. Com investimento desse, hoje teremos festa. Pastor André, obrigado. Eu quero agradecer por estar aqui, sempre é uma honra, mas quero mandar um abraço muito especial àquela torcida gigantesca, maravilhosa do Botafogo, que ontem estamos nas quartas finais da Libertadores. Eu sou botafoguense do coração. Parabéns. Aos flamenguistas, me perdoe, mas é uma felicidade que eu preciso expressar, e foi muito emocionante estar lá também e contemplar que aos 6 minutos definimos o jogo. Muito bem. Tá bom. Pastor Aziel, temos que aguentar, firme. Morote foi uma coisa tão séria, bonita, romântica, o irmão vem com Botafogo. Cara, padrão assim de uma forma terrível, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Que Deus abençoe a todos, parabéns, dona Evelise aí, parabéns também, irmão Haroldo, que benção, que Deus continue abençoando rica e poderosamente. Estou muito feliz de estar aqui. Pastor Hudson, obrigado. Eu quero agradecer pelo convite, mandar um abraço aqui pro meu irmãozão Fernando, que me acompanhando hoje, um beijo especial para minha querida esposa Carolina, e um abraço para minha sogra e pro meu sogro Paulo, é o careca mais gente boa que eu conheço. Maravilha. Pastora Virgínia. Eu queria mandar um grande abraço para uma ouvinte sua de muitos anos, que é minha mãe, sua fã incondicional, e um grande abraço também à Igreja do Recreio, de Botafogo, e todos os ouvintes amados. Maravilha. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou durante toda essa semana. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelas orações. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Domingo, vamos lembrar, domingo é dia de estar na igreja, hein? Olha, preserve esse dia, reserve o seu tempo, programe a sua agenda.
a sua agenda pessoal, a agenda da família. Para domingo você está celebrando na casa de Deus, é dia dos pais o domingo, então nós temos 2 datas maravilhosas. Amanhã, Dona Evelise completando mais um ano de vida, nós queremos mais uma vez reconhecer a bênção dela na nossa vida. Eu aqui tenho vários exemplos muito interessantes do carinho dela, da palavra dela, do encorajamento dela, do apoio dela à minha vida. Eu sou extremamente grato a Deus pela vida dela. E nesse domingo, de maneira especial, nós vamos relembrar aqui os nossos pais. É sempre bom. Naturalmente, para quem não tem o paizinho perto, fica aquela dorzinha, né? Aquela saudade que é realmente especial. Que Deus dê a você consolo, alegria, boas lembranças, né? Para aquele filho que não tem mais o pai, também de igual forma fica sempre aquela tristeza, o pai que já não tem mais o filho. Da mesma forma, que Deus traga consolo, paz e alegria, e que nos ajude no exercício da paternidade a nos mirarmos nos belíssimos exemplos bíblicos e a caminharmos como Deus Pai nos ensinou. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. Um beijo para os pais, parabéns, e vamos orar, minha gente. Vamos incluir aqui os pais nas nossas orações. Vamos orar pela nossa querida Evelise, vamos orar pelos policiais que estão aí nas ruas, os guardas municipais, a turma do Exército, a Aeronáutica, a Marinha, a Guarda Nacional, que está no Rio fazendo um trabalho especialíssimo. Vamos orar uns pelos outros e sempre lembrando de orarmos pela cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos de poder interceder por aqueles que mais precisam, por aqueles que sofrem a injustiça social muito mais de perto, por esse Rio de Janeiro, pela nossa cidade maravilhosa, que o Senhor possa ajudar as autoridades constituídas, porque elas são autoridades também constituídas pelo Senhor, para manter a ordem. Tu és o Deus da ordem e nós queremos que a ordem seja estabelecida. Toma esses homens, essas mulheres que estão na rua, no fronte da batalha, seja qualquer tipo de força, guarda, corporação que está defendendo a sociedade daqueles que querem destruí-la. Queremos também colocar e elencar o aniversário da irmã Evelise, que o Senhor possa, de forma graciosa, alcançá-la, dar longevidade, que o Senhor possa suprir o anseio mais profundo do seu coração e que a sua boa mão lhe alcance. Muito obrigado por todos nós, muito obrigado pela tua igreja, que também cumpre um papel excelente de proclamação do reino, mas de ressocialização deste homem caído para um homem em Deus, um homem que vai contribuir com a sua sociedade. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.